É isso aí, irmãos. Os milagres, os sinais são para glorificar Deus, demonstração do poder dele, exatamente conforme vocês estão colocando, e nós vamos ver também, em outras palavras, justamente nesse texto, que é o nosso texto base hoje, também o que Jesus diz, algumas palavras específicas que Jesus diz sobre fazer milagres, sobre os sinais, que é de extrema importância para conhecimento nosso, dentro desse propósito de Deus, de no meio do povo fazer sinais e milagres. Então o texto de João 11, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 4. João 11, 1 ao 4, diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Porém, Jesus, ao ouvir isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus irmãos, Jesus, ele estava pregando do outro lado do Rio Jordão. Jesus passava de cidade em cidade, anunciando a palavra, curando pessoas, expulsando demônios. E então as irmãs Maria e Marta, irmãs de Lázaro, família conhecida já de bastante tempo de Jesus, família que ele amava bastante, família conhecida, as irmãs então de Lázaro mandam avisar Jesus, mandam chamar ele, dizendo que Lázaro estava enfermo. E estava ruim a situação de saúde de Lázaro. Mas Jesus, ao ouvir isso, ele diz o que nós acabamos de ler, que era uma doença que não era para a morte, mas sim para que Deus fosse glorificado. Porém, Jesus não vai logo atender esse pedido. Jesus ainda leva 2 dias para sair do lugar onde ele estava. Ele não saiu imediatamente. 2 dias depois, foi que Jesus partiu para ir ao encontro de Lázaro, que estava doente. Porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, já havia um propósito ali. Então assim Jesus vai em direção, chama os seus discípulos e vai em direção a Betânia, onde se encontrava Lázaro e suas irmãs. Nesse meio tempo, Lázaro falece. Lázaro veio a óbito por conta dessa doença. Acompanhe comigo, ainda no capítulo 11, leia comigo do versículo 20, eu vou ler a partir do 20 aqui até o 27, pode ser que eu dê algumas pausas. Diz assim o 20: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Jesus já estava se aproximando da cidade de Betânia, e então Marta, já foi ao encontro de Jesus, uma das irmãs, Marta. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, irmãos, acompanhem comigo. Jesus já tinha dito, o que ele falou lá atrás, que essa doença não era para a morte, mas Lázaro morreu, Lázaro faleceu, foi até sepultado. E então Marta diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Isso já demonstra a fé de Marta, já demonstra a fé no poder de Jesus, que agia pelo poder de Deus o Pai. Então Jesus diz assim para ela, preste atenção, queridos:
Ela continua no 22 dizendo assim: e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Marta continua falando com Jesus. Ela diz: mesmo assim eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus o Pai, Ele te concederá. Jesus responde assim para ela no 23. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha que coisa interessante aqui. Jesus diz para Marta: teu irmão há de ressurgir. Olha como Marta tinha o entendimento. Vocês vão entender que entendimento é esse, a fé e o entendimento que ela tinha de Jesus como Cristo e das coisas que iriam acontecer no futuro. Quando Jesus diz que ele havia de ressurgir, olha o que Marta fala para ele, versículo 24: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Entenderam? O que Marta achou aqui que Jesus estava dizendo? Que esse ressurgir que Jesus se referiu seria lá na ressurreição final dos últimos dias. Então veja bem a fé, a confiança dela em Jesus, em saber que Jesus era o Cristo, o Messias, e que aquele que tivesse com Jesus, que cresce na palavra dele, que tivesse fé nele, esse vai ressurgir lá no final dos tempos, lá no último dia, como ela diz aqui. E de fato, os que estão em Jesus vão ressurgir, vão ressuscitar no último dia. Então, isso é bem interessante, essa parte aqui, porque ela fala uma verdade. Só que Jesus estava se referindo, ali especificamente, à ressuscitação de Lázaro já do seu corpo físico ali imediatamente. Ele tinha acabado de falecer, já estava no 4º dia, era recente. E Jesus estava se referindo a ele ressurgir, a ele ressuscitar já agora nesse tempo, ali naquele momento, e não lá no último dia, no futuro, conforme Marta tinha entendido. Jesus então diz assim a ela, esse versículo belíssimo, essa palavra que está no versículo 25: declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, Jesus responde a ela assim: Marta, independente se é no final dos tempos, se é agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, aquele que crê em Jesus passa da morte para a vida. Então vamos entender melhor isso aqui, porque Lázaro estava morto fisicamente. Jesus, ele trouxe a palavra da salvação, ele veio pregando as boas novas, ele veio cumprir a sua missão aqui na terra. Quando a pessoa crê na palavra de Cristo, quando ela tem fé em Jesus, que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo, quando ela confessa os seus pecados e tem fé em Jesus Cristo, ela passa da morte. Primeiramente, que morte é essa? Ela passa da morte espiritual para a vida, porque lembram que Deus disse lá no jardim do Éden para Adão e Eva, se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Lembra disso? Eles comeram e assim então caíram da presença de Deus, eles morreram espiritualmente. A humanidade passou a estar destituída da glória de Deus, e também veio a morte física. Depois de anos eles pereceram, e assim todas as pessoas também morrem fisicamente aqui nessa terra. Então, amados, em primeiro lugar, a pessoa que confessa Jesus, a conversão faz com que essa pessoa passe da morte para a vida, ela fica vivificada espiritualmente. Uma outra passagem que eu quero lembrar com vocês, que quando uma das pessoas que estavam próximas de Jesus diz a ele assim: mestre, eu quero te seguir, eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai antes. Lembra dessa passagem?
Eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai ainda, depois eu sigo o Senhor. Jesus disse assim para ele: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Como assim? O que Jesus estava falando? Jesus estava falando justamente desse afastamento de Deus, dessa morte espiritual. Os mortos sepultariam aquele que morreria fisicamente. Então, irmãos, a fé em Jesus Cristo, a conversão, o caminhar junto a Jesus, traz vida espiritual, vivifica o nosso espírito. E além disso, Cristo também pode trazer, como trouxe no caso de Lázaro, como em vários outros casos na história também, além da Bíblia, pode também Cristo fazer o morto ressuscitar, voltar à vida. Jesus tem todo o poder e autoridade. E além disso, todos os que estiverem mortos fisicamente, quando Jesus voltar, assim como Marta falou aqui, haverão de ressurgir, ressuscitar. Então, lá no último dia, que Marta se referiu aqui, lá na volta de Jesus, todos vão ressuscitar. Os que estiverem mortos vão ressuscitar corpo físico, e aqueles que estiverem aqui não vão passar pela morte física, né? Ou vão ter o seu corpo glorificado e seguir com Jesus, ou vão ser condenados ao fogo eterno. Então, irmãos, acredito que essa parte tenha ficado entendida. Então Jesus diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Esse jamais morrerá é justamente essa morte espiritual, uma vez que a pessoa crê em Jesus, ela é vivificada e não mais morrerá espiritualmente. Morte, irmãos, na origem da palavra significa separação. Separação. Aqueles que não tiverem Jesus, na condenação final, estarão mortos eternamente. O que isso quer dizer? Estarão separados de Deus eternamente. Essa é a morte eterna. Jesus diz então que aquele que crê nele não morrerá, jamais morrerá, porque estará na presença de Deus, não passará para a morte espiritual, não ficará morto eternamente, conforme os condenados, eternamente afastados do Senhor. Então Jesus diz que quem vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Ele pergunta a Marta. No 27, ela diz assim: sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, belas palavras também de Marta, mostrando a fé que ela tinha em Jesus, o amor que ela tinha por Cristo, sabendo que Ele é o Cristo, o Senhor de todas as coisas, aquele que dá a vida. Irmãos, eu quero agora entrar na parte que eu quero dar maior ênfase nessa mensagem de hoje, que é o maior propósito, o objetivo dos sinais dos milagres. Acompanhe comigo a partir do versículo 38. A partir do verso 38, ainda aqui de João capítulo 11. Diz assim: Jesus, então, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Qual sepulcro? O sepulcro onde estava Lázaro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Era comum esse tipo de sepultura, né? E foi uma semelhante a essa, inclusive, que Jesus foi sepultado. Então, uma espécie de gruta, né? Uma mini ali caverna, muito comum ser usado isso para sepultura, e uma grande pedra na porta. Então Jesus se comoveu com o sofrimento, com o choro de Marta, de Maria, dos demais familiares e amigos. Jesus se comoveu com aquela tristeza daquele povo ali. E então ele vai até o sepulcro onde estava Lázaro. Versículo 39.
Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui importante. É necessário destacar essa questão do 4º dia. Eu acredito que alguns até já tenham esse conhecimento. Entendia-se o seguinte, queridos, que até o 3º dia a pessoa poderia voltar aos seus sentidos, ela poderia acordar. Algum tipo de coma, né, alguma forma de sono profundo, a pessoa ali poderia parecer como morta, mas na verdade não estaria. Então ali até o 3º dia, pensava-se que a pessoa poderia retomar os seus sentidos, né? Então, veja bem, todo o propósito de Jesus já estava traçado. Jesus chega para ressuscitar Lázaro no 4º dia, justamente já para não haver essa conversa, esse comentário de que Lázaro poderia ter voltado por conta própria. Então Jesus espera o 4º dia para operar o milagre da ressurreição de Lázaro. Então vamos lá, queridos. Diz assim no versículo 40, Jesus disse assim, olha o que ele diz para mim e para você, versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus disse isso para Marta, diz para mim, diz para você, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Ontem nós tivemos aqui um pouco de gratidão pela cura física do câncer, do tumor, de um problema grave da nossa irmã. Uma das partes fundamentais para que se opere a cura, o milagre, o sinal de Deus é a fé. Então a irmã Lalesca demonstrou a sua fé, teve sua fé, os familiares tiveram fé, a igreja teve fé, e Jesus então nos chama a atenção, assim como nós vimos, né, na vida da irmã Lalesca, nós podemos ver muito mais da glória de Deus em nossas vidas, e eu não estou falando só de cura física, né, ressuscitação de mortos, mas no agir de Deus em diversas áreas de nossas vidas, em diferentes circunstâncias. Jesus nos diz assim, se você crê, você verá a glória de Deus, seja na sua vida de saúde física, seja na vida familiar, seja no seu local de trabalho, seja um problema com um filho, problema com alguma pessoa da família, seja problema financeiro, tenha confiança, tenha fé, tenha perseverança, creia, confie e que façamos a nossa parte, sempre buscando uma vida agradável a Deus. Irmãos, não adianta a pessoa, cheguei a comentar isso também, né, na reunião de ontem, a pessoa ver o milagre de Deus, ver o agir de Deus e não buscar mudar de vida. Ela pode ver 10, 20, 30 milagres, sinais. Isso não vai adiantar nada se ela não se converter, se ela não se voltar, se ela não clamar a Deus pela mudança do seu ser, pela sua transformação de sua vida, passar a ser um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo, de coração sincero e quebrantado. Seguindo aqui, queridos, eu chamo a atenção de vocês para a parte que eu quero mais ressaltar nessa mensagem, além de todas essas lições tremendas que nós podemos perceber nesses poucos versículos até agora. Acompanhe comigo aí o versículo 41. Diz assim: tiraram então a pedra, que estava tapando
à entrada da sepultura. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então, a cena é o seguinte: Jesus, diante do sepulcro, diante do túmulo de Lázaro, ele diz assim em alta voz: Pai, graças te dou porque sempre me ouve. Jesus ora ali em voz alta. Irmãos, tinha dezenas ou centenas de pessoas ali. Tinha bastante gente ali em volta, acompanhando toda aquela cena, tudo que estava acontecendo ali, várias testemunhas. No 42, Jesus continua assim: Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei. Isso aqui é extremamente importante para a compreensão. Jesus, na sua oração a Deus, o Pai, ele diz assim: Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa da multidão, por causa desse grande número de pessoas que está aqui em volta, olhando para mim, vendo o túmulo de Lázaro, por causa dessas pessoas aqui em volta, é que, para que eles creiam que tu me enviaste, é que eu faço essa oração, é que eu digo essas palavras em voz alta, para que aquelas pessoas ouvissem o que Jesus estava falando. Então no 43 diz assim: E tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Queridos amigos, Jesus manda Lázaro sair da sepultura. E Lázaro de fato sai da sepultura. Algo tremendo, extraordinário, um morto no quarto dia sair do sepulcro, todo enfaixado. Toda aquela multidão viu aquela cena, correto? Essa multidão a que Jesus se referiu aqui, viu tudo aquilo ali. Imagine vocês ver essa cena, contemplar isso. Jesus disse assim: Eu estou fazendo essa oração em voz alta, e eu vou mandar Lázaro sair da sepultura, para quê? Para que essas pessoas que estão aqui em volta, creiam que tu me enviaste. Queridos, Deus operou a cura de um câncer na vida da irmã, uma cura milagrosa, sem nem tratamento nenhum, para que o nome dele seja glorificado. O milagre, o sinal, é operado para quê? Para que as pessoas vejam que pelo poder do nome de Jesus, sinais e milagres são realizados, para que elas vejam que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem poder, tem autoridade. Então, para que as pessoas creiam, é uma demonstração do poder de Deus, como nós comentamos aqui no início, é uma evidência. Inclusive no ministério de Jesus foram milhares de curas, das mais diversas, curas de todo tipo de doença, mortos ressuscitando, expulsão de demônios. No ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, até hoje ocorrem esses sinais e milagres que nós temos visto. E no início do cristianismo eram ainda com mais frequência, porque estava ali havendo a demonstração do poder de Deus, confirmando a palavra pregada por Jesus e pelos apóstolos. Hoje nós temos muitos testemunhos, hoje nós temos a palavra de Deus, né, completa em nossas mãos. Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas de Paulo, nós temos o livro de Apocalipse, nós temos o Antigo Testamento, nós temos muita da revelação de Deus, tudo aquilo que é suficiente. Então, Jesus espera que creiamos nele por meio dos seus sinais, milagres realizados, mas principalmente por meio da pregação da palavra, por meio da mensagem.
Eu costumo dar esse exemplo várias vezes. Uma prova de que o principal meio da pessoa crer em Jesus Cristo de fato, se quebrantar de coração, é a mensagem, é a palavra. Entre inúmeras provas que eu poderia colocar, uma delas é que, por exemplo, nesse caso aqui, como em vários outros milagres e sinais que Jesus realizou, depois de algum tempo, o que aconteceu? As pessoas voltaram às suas vidas normais, simplesmente Jesus seguindo para um lado e ela seguindo para outro. Isso aqui aconteceu, essa ressurreição de Lázaro aconteceu há poucos dias antes, irmãos, da crucificação de Jesus. Isso aqui já estava no final do tempo de Jesus aqui na terra. Eu pergunto a vocês o seguinte: quantos dos que viram esse sinal, vocês vão compreender melhor sobre o que eu falei de confiar e ter fé em Jesus, e o principal meio é a mensagem, e não o milagre. Quantos viram esse sinal, esse milagre? Lázaro no quarto dia saiu da sepultura. Quantos desses aqui seguiram a Jesus com sinceridade de coração? Diz para mim. É só ler na Bíblia, é só pesquisar. Quantos desses aqui seguiram de coração quebrantado e sincero a Jesus Cristo? É a pergunta que fica no ar. Então, amados, se fosse puramente um sinal, um milagre, teria muito mais pessoas que estariam seguindo a Jesus, estariam crendo no Evangelho. Porém, irmãos, o milagre é para demonstração do poder, mostrando que a palavra é verdadeira. Mas o principal é a palavra, é a mensagem do Evangelho, é ela que transforma a vida. Um outro exemplo que eu dou para vocês é quando Jesus conta sobre o rico e Lázaro, passagem bem conhecida, né? E lembra lá que o homem que foi rico aqui na terra, que estava lá no mundo dos mortos, estava lá sofrendo. Ele pede para o pai Abraão, naquela passagem, nessa é tido como parábola, né, por muitos, na passagem que Jesus então relata de que esse homem pede para que o pai Abraão mandasse de volta Lázaro. Não, esse Lázaro aqui não, tá? Era o Lázaro mendigo da outra passagem de Lázaro e o rico, uma outra situação, um outro Lázaro. Então, naquela ocasião, aquele homem que estava sofrendo diz para Abraão enviar de volta Lázaro para ele avisar os irmãos daquele homem que estava sofrendo de que eles crescem, então, porque se assim eles fizessem, eles não iriam sofrer conforme ele mesmo estava sofrendo. Essa passagem é bem conhecida, né? Então ele diz: mande Lázaro de volta para que ele avise para os irmãos e eles não sofram como eu estou sofrendo aqui. Vocês lembram da resposta? Vocês lembram do que pai Abraão, nessa história contada por Jesus, diz para esse homem que pediu isso? Ele diz assim: seus irmãos têm a lei dos profetas. Lembra disso? Abraão diz para ele assim: seus irmãos que estão vivos lá ainda na terra têm a lei dos profetas, ou seja, têm as escrituras sagradas. Nós temos a lei dos profetas, os evangelhos, como eu falei anteriormente, as cartas de Paulo. Nós temos a Bíblia completa. E então Abraão diz para ele assim: que eles creiam nessa palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Que não é o fato do morto ressuscitar, puramente isso que vai fazer a pessoa se converter a Jesus, mas sim o quebrantamento de coração, o reconhecimento por ser pecador e a fé na obra de Jesus Cristo, que é o maior milagre realizado, é o milagre da transformação do ser. Então, amados, nós temos inúmeras provas de que é a fé na palavra de Deus, é a fé na obra de Jesus na cruz. Isso é que leva o pecador à vida eterna, e não somente ver
a ressurreição de alguém, ver um milagre, ou ver alguma cura. Irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas, porque infelizmente em muitas igrejas é pregado e é falado diferente disso. No versículo então 44, só para complementar, terminar aqui o texto, diz então que aquele que estava morto, conforme eu disse, conforme já sabemos, Lázaro que estava morto, então saiu da sepultura e estava já enfaixado, envolto em lenço, envolto em panos, e Jesus pede então para que retirassem dele aqueles panos. Todos viram tudo aquilo ali. No entanto, pergunto novamente: quantos se voltaram sinceramente para Jesus? Irmãos, o testemunho da igreja é fundamental nessa terra, não só anunciando sinais e milagres, mas anunciando a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, os ensinamentos de Jesus. Irmãos, Jesus, ele opera esses sinais, esses milagres, conforme o seu propósito, conforme a sua vontade. Como nós vimos no início, há doenças que não são para a morte. Há doenças, há problemas que acontecem que são para que justamente aquela situação, aquela doença seja curada, ou aquela situação invertida, para que as pessoas vejam o agir de Deus, para glorificar a Deus. Porém, vão acontecer muitas situações, em muitos casos, que a doença não vai ser curada, que o problema não vai ser resolvido. Não são todos que vão ser curados. Isso está dentro do propósito da vontade de Deus. Nós oramos, nós precisamos ter o quê? Fé, a fé de que Deus pode mudar, pode curar, pode transformar, pode mudar toda a história, a situação, a fé que Ele pode fazer isso. No nome de Jesus Cristo, mas, conforme eu disse anteriormente, nem todos os casos vão ser resolvidos conforme muitas vezes nós esperamos. E infelizmente, amados, em muitos lugares é ensinado algo que não condiz com a palavra de Deus. Muitas pessoas têm ficado confundidas com tudo isso, com essa situação de que eu determino que a pessoa seja curada, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. A sua situação não foi resolvida ainda porque você não tem fé, porque você está em pecado. Isso tem confundido, isso tem trazido muitos problemas para pessoas que estão indo na igreja ou ouvem alguma mensagem, quando na verdade o poder e a autoridade que vem de Jesus Cristo é o que nos possibilita orar e pedir a Ele, porque Ele nos permite isso. Nós oramos debaixo do poder do Senhor Jesus, e Ele vai operar conforme os seus propósitos. Ele ouve a nossa oração, Ele atende os nossos pedidos, mas não somos nós que determinamos. Amém? Entendido isso? Porque se fosse assim, a gente poderia chegar diante de um cadeirante, de uma pessoa paralítica ali fora, de repente chegar na frente de alguém que está na cadeira de roda e mandar ele levantar. Não é assim, não é bem assim que funciona. Não é na hora que nós queremos, não é do nosso modo, mas é debaixo do poder e autoridade de Jesus Cristo, se submetendo ao agir do Espírito Santo, vontade de Deus. Aprove a Deus ouvir o nosso clamor e curar a nossa irmã, Então há casos em que haverá a cura, em outros não. Agora, lembra que eu comentei também dos 10 leprosos. O que adianta a pessoa ser curada? Porque alguém pode pensar assim,
Mas não seria bom para a pessoa, para todo mundo, se a doença fosse curada sempre? Queridos, a visão de Deus é muito maior do que a nossa visão limitada, terrena. O que adianta a pessoa ver o maior milagre possível aqui nessa terra e ir para o inferno? No caso dos 10 leprosos, Jesus só disse para um que a fé dele tinha salvado ele. 10 leprosos foram curados, só um voltou glorificando a Deus para agradecer. Para aquele ali que se prostrou diante de Jesus, adorou, reconheceu, para aquele ali Jesus disse: a tua fé te salvou. Não foi isso? Agora, onde estão os outros 9? Estão entendendo, irmãos? A pessoa pode ser curada e ir para o inferno, então não adianta nada, porque se ela for curada hoje, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, ela vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, muito mais importante do que a cura física é a cura da alma, é a salvação. Amém? É a salvação, é a vida eterna. Muito mais importante do que a cura física. E essa é a ênfase do Evangelho. Essa é a mensagem central. Glória a Deus pelo seu agir, pela sua misericórdia, por sua graça sobre nossas vidas. Nesse momento, eu peço que os irmãos coloquem de pé. Vamos estar aqui cantando mais uma vez uma canção e vamos estar orando, pedindo para que Deus esteja movendo o nosso ser, transformando nossas vidas, nos tornando pessoas mais sinceras, mais quebrantadas diante dele, que amemos mais a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele é, pelo que Jesus é, pelo que Ele fez por nós, e não somente por sinais e milagres. Vamos então orar nesse momento, e logo em seguida os irmãos estarão trazendo novamente um louvor. Bendito Deus, glorioso, eterno, majestoso Senhor, louvamos ao teu santo nome, glorificamos a Ti por esta palavra, pela revelação que o Senhor traz a nós. Agradecemos pelo teu agir em nossas vidas, por tua misericórdia, por tua graça. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, meu Deus, muitas vezes somos ingratos, muitas vezes, Senhor, não reconhecendo o teu agir. Tem misericórdia de nós, nos ajude a sermos pessoas melhores, mais comprometidas com o teu reino, com a tua palavra, Senhor, buscando com sinceridade obedecer aos teus mandamentos, seguir a Jesus Cristo, renunciando ao nosso eu, renunciando a esse mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que depois dessa tua santa palavra sejamos pessoas com mais amor pelo Senhor. Nos ajuda, ó Deus, clamamos a Ti, traz a transformação de acordo com a necessidade de cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a transformação operada pelo Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.